Olá, sétimo ano, tudo bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo de estudo do predicado, hoje nós vamos falar sobre os complementos verbais. E o que são os complementos verbais? Como o próprio nome indica, como o próprio nome já diz, os complementos verbais são aqueles termos da oração que irão completar o sentido dos verbos. E de que verbos são esses? Os verbos transitivos. Lembra aqueles verbos que nós vimos na aula passada? Que são os verbos que, apesar de serem verbos significativos, não têm sentido completo e, portanto, pedem ajuda aos seus complementos. Então, vamos lá. Complementos verbais, Os termos da oração que completam o sentido dos verbos transitivos. Vamos observar aí essas duas orações que aparecem aí na tela. Paulo Roberto não fez atividade e Laís gosta de chocolate. Paulo Roberto não fez a atividade. Paulo Roberto é o sujeito, neste momento não nos interessa porque nós estamos estudando o predicado, então vamos olhar o predicado. Não fez a atividade. Quem faz algo. O que Paulo Roberto fez? A atividade. O verbo fazer é um verbo transitivo direto, então ele necessita de um complemento e esse complemento ele vem introduzido sem preposição, que nesse caso aí é o termo grafado em laranja, a atividade, que completa o sentido do verbo fazer. Laís gosta de chocolate. Quem gosta, gosta de algo. Do que Laís gosta? De chocolate. Da mesma maneira que a atividade completa o sentido do verbo fazer, fez, na primeira oração, de chocolate completa o sentido do verbo gostar. Só que a gente vai observar aí que entre o verbo gostar e o complemento chocolate, eu tenho a preposição de. Isso porque esse complemento aí completa o sentido do verbo transitivo indireto. Portanto, ele vem introduzido pela preposição, que a gente já sabe que essa preposição ela é exigida pelo próprio verbo, ok? Então, vamos lá para a especificidade desses complementos, que agora a gente vai chamar de objeto, tá? O objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. Gabriela comprou morangos. O que Gabriela comprou? Morangos. Isabel ouve música. O que Isabel ouve? Música. Comecei a pesquisa de ciências. O que eu comecei? A pesquisa de ciências, ok? Então, tanto o termo morango, quanto o termo música, quanto o termo pesquisa de ciências são classificados como objeto direto. Isso porque todos esses termos completam o sentido do verbo transitivo direto e não são introduzidos pela preposição. Sigamos. Objeto indireto. Se o objeto direto completa o sentido do verbo transitivo direto, então o objeto indireto só pode completar o sentido do verbo transitivo indireto. Cuidado para não confundir, meu povo, tá? Objeto direto completa o sentido do verbo transitivo direto. Objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo indireto. Direto, indireto. Meu Deus. Vamos lá. Miguel gosta de bolo de chocolate. Cauê precisa de ajuda. Quem gosta, gosta de algo. Do que Miguel gosta? De bolo de chocolate. Vamos observar que o objeto direto aí é o termo bolo de chocolate. Só que entre o termo bolo de chocolate e o verbo gostar, eu tenho a preposição de. E por que a preposição de está aí? Porque ela é exigida pelo verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Do que Miguel gosta? De bolo de chocolate.
Mesma coisa aí na segunda oração. Cauê precisa de ajuda. Do que Cauê precisa? De ajuda. O objeto indireto aí é ajuda. E esse objeto vem introduzido pela preposição de, porque ela é pedida, ela é exigida pelo verbo precisar. Porque quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Ok? Tranquilo? Espero que esteja claro, tá, minha gente? Vamos lá. A função sintática de objeto, ela pode ser exigida pelo substantivo, pronome substantivo, numeral substantivo, palavras substantivadas e ainda por orações. Então, vamos lá observar cada um dos exemplos de cada um desses termos. Substantivo. As mães recebem flores, as mães gostam de flores. O mesmo substantivo, no caso aí, flores, na primeira oração, ele é um objeto direto, porque ele completa o sentido do verbo receber. Quem recebe, recebe algo. O que as mães receberam? Flores. Então, nesse caso, ele é um objeto direto. As mães gostam de flores. Quem gosta, gosta de algo. Do que as mães gostam? De flores. Então, nesse caso aí, o mesmo substantivo flores, agora já não é mais um objeto direto. Ele é um objeto indireto. Isso porque ele completa o sentido do verbo transitivo direto. Vamos sempre olhar para o verbo, sempre olhar para o contexto, porque é o verbo, o contexto vai nos dizer se esse objeto é direto ou indireto. Pronome substantivo. Para quem não lembra, pronome substantivo é quando o pronome exerce a função de substantivo, portanto, ele substitui o substantivo. Por isso que a gente diz que é um pronome substantivo, ok? Eles acertaram tudo, eles não confiam em ninguém. Na primeira oração, o pronome tudo exerce função sintática de objeto direto, porque eles completam o sentido do, o sentido do verbo acertar. Quem acerta, acerta algo. Na segunda oração, ninguém vai ser classificado, né? Vai exercer função sintática de objeto indireto. Isso porque agora, ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Quem não confia em algo, não confia em alguém. Ok? Então, ele é um objeto indireto. Lembrando, os objetos indiretos são sempre introduzidos pela presença de uma preposição. Por quê? Porque o próprio verbo transitivo indireto exige a presença dessa preposição. Sigamos. Numeral adjetivo. Ora, se o pronome substantivo é aquele pronome que exerce a função de substantivo, então o numeral substantivo vai ser o numeral que exerce função de substantivo. Na loteria apostou um triplo. Isto interessa a ambos. Um triplo aí vai exercer função de objeto direto. Por quê? Porque ele completa o sentido do verbo apostar. Quem aposta, aposta algo. O que ele apostou? Um triplo. Já na segunda oração, o numeral ambos vai exercer função sintática de objeto indireto. Por quê? Porque interessar é um verbo transitivo indireto. Quem se interessa por algo, se interessa em algo ou interessa a alguém. Ok? Então, ambos é um objeto indireto que é introduzido pela preposição a, que é exigida pelo verbo interessar. Palavra substantivada. São aquelas palavras que não são substantivos, mas funcionam como substantivo. E se ela funciona como substantivo, ela pode exercer função sintática de objeto, seja objeto direto, seja objeto indireto. Como resposta, ele recebeu um não. Não aí é advérbio, mas na frase, na oração, ele não está exercendo função de advérbio. Ele está exercendo função de substantivo porque ele vem acompanhado por um artigo. E nesse caso, a palavra não também funciona sintaticamente, ou seja, se relaciona com o verbo, exige uma função sintática de objeto direto, porque quem recebe, recebe algo. E o verbo receber é transitivo direto, portanto, pede o complemento de um objeto direto. Ela acredita no impossível. Impossível é um adjetivo, mas nessa oração está funcionando como um substantivo.
E se é um substantivo, também pode ser um objeto. A palavra impossível completa o sentido do verbo acreditar e ainda vem introduzida por uma preposição. Ora, quem acredita, acredita em algo, acredita em alguém. No que ela acredita? No impossível. Então, nesse caso, impossível exerce função sintática de objeto indireto, ok? E nós ainda temos as orações que podem exercer função de substantivo, e se elas exercem função de substantivo, elas exercem função de objeto. Por isso, eu sempre falo para vocês a importância da gente aprender as classes gramaticais, para a gente poder saber como elas funcionam nas frases, funcionam nas orações, porque quando a gente for aprender função sintática, quando a gente for fazer análise sintática, estudar sintaxe, a gente precisa saber as classes gramaticais, porque cada classe vai exercer uma função dentro da oração, vai se relacionar de uma maneira, portanto, vai exercer uma função sintática. E se uma palavra pode ser objeto, uma oração também. Vale, meu Deus do céu, se já é difícil, se eu já acho difícil encontrar uma palavra, quem dirá uma oração, mas não é tão difícil assim. É só você dividir aquele período composto em orações, lembra? A gente fez isso em sala. Identificar como é que essas orações se relacionam dentro daquele texto. Vamos lá. O cantor disse que assim consegue sobreviver. Eu tenho um período composto aí, porque eu tenho mais de uma oração, eu tenho 2 orações. O cantor disse, e a segunda oração, que assim consegue sobreviver. Essa oração que está grafada aí na tela, que assim consegue sobreviver, ela funciona como objeto direto. Por que eu sei disso? Olha ali. A oração completa o sentido do verbo dizer. Quem diz, diz algo. O que o cantor disse, que assim consegue sobreviver. Então, nesse caso, eu tenho toda a oração que funciona como objeto direto. Viu como é fácil? O catador disse não gostar desse trabalho. O que o catador disse? Não gostar desse trabalho. Então, não gostar desse trabalho completa o sentido do verbo dizer, que é um verbo transitivo direto. Então, não gostar muito desse trabalho exerce função de objeto direto. E para terminar, o meio ambiente necessita de que se criem medidas de proteção. Toda oração de que se criem medidas de proteção completa o sentido do verbo necessitar presente na primeira oração. Então, ela é o quê? Um objeto indireto. Por que eu sei disso? Olha aí para o verbo necessitar. Quem necessita, necessita de algo. Do que o meio ambiente necessita? De que se criem medidas de proteção. Poderia simplesmente ser o meio ambiente necessita de cuidados. Ou o meio ambiente necessita de medidas de proteção. Continuaria sendo um objeto indireto. Por quê? Porque continuaria completando o sentido do verbo necessitar, que por sua vez é um verbo transitivo indireto, portanto pede um objeto indireto, ok? Além dessas palavras que podem exercer função sintática de objeto, nós vamos ter também os pronomes oblíquos na função de objeto, ou seja, alguns pronomes também vão exercer função sintática de objeto. Vejamos, os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os e as, devem ser empregados na função de objeto direto. Aqui, vocês precisam ter atenção, porque dentro do grupo, dentro do conjunto dos pronomes oblíquos, a gente vai ter aqueles que vão exercer função própria de objeto direto, ou seja, vão completar o sentido do verbo, aliás, transitivo direto. Eu vou ter ainda aqueles que vão exercer função sintática só de objeto indireto, porque vão completar o sentido do verbo transitivo indireto. E vou ter outros mais que podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Vale-me Deus do céu, como é que eu vou saber isso? Simples, você vai olhar para o verbo, você vai identificar se aquele verbo ele é um transitivo direto ou indireto e partir para a classificação. Vejamos os exemplos. Eu a encontrei no shopping. Quem encontra, encontra algo.
Nesse caso aí, eu não tenho um substantivo, eu não tenho uma palavra substantivada, eu não tenho um numeral, eu tenho o quê? Um pronome oblíquo átono a, que completa o sentido do verbo encontrar. Eu a encontrei, ok? Esse azinho aí provavelmente substitui um outro termo, que a gente sabe que os pronomes substituem os nomes, e os nomes são os substantivos, ok? Portanto, aí ele é um objeto direto. Vale como é que eu sei que o pronome a vai ser um objeto direto? Porque ele completa o sentido do verbo transitivo direto. E você já aprendeu o que é transitividade verbal, ok? Não lembra? Pois vai lá assistir a outra aula, ok? Ele os nomeou representante de classe. Quem nomeia, nomeia algo ou nomeia alguém. Ele os nomeou. Então, o pronome oblíquo os completa, complementa o sentido do verbo transitivo nomear. Ora, se ele completa o sentido do verbo transitivo nomear, ele só pode ser um objeto direto, porque é o complemento do verbo transitivo direto, ok? Lá. Os pronomes pessoais oblíquos li, sempre, pra sempre, forever, sempre serão verbos transitivos indireto. Entregaram-lhe a carta. O que ele entregou? A carta. A quem? A ele. Só que aí eu não tenho a expressão a ele. Eu tenho o pronome li. E esse li aí é um objeto indireto. Como que eu sei? O verbo entregar é um verbo bitransitivo, o que significa que ele pede dois complementos, o que significa que ele é um transitivo direto e indireto, ok? Então, aí ele é objeto indireto. O que lhe dava mesmo prazer era o hip hop. Mesma coisa, quem dá algo a alguém. O que ele deu, o que era que lhe dava, aliás, o hip hop. Li a ele, objeto indireto. Quem dá algo a alguém, ok? E ainda, como eu falei, existem aqueles pronomes que podem ser tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Os pronomes pessoais oblíquos me, ti, si, nos e vos. Entregaram-me a carta e os amigos me visitaram. Observe que nas duas orações eu coloquei propositalmente o mesmo pronome, para a gente ver que o mesmo pronome pode ser objeto direto ou objeto indireto, e isso vai depender do contexto. Aí, entregaram-me a carta. De novo, o verbo entregar é um verbo bitransitivo. Ele pede dois complementos. O que ele entregou? A carta. A que ele entregou? A mim. Então, nesse caso aí, o objeto direto me exerce função de... já entreguei. O pronome oblíquo exerce função sintática de objeto direto. Os amigos me visitaram. Indireto, na verdade, desculpa. Quem visita, visita algo, visita alguém. A quem eles visitaram? É assim que a gente pergunta? Não. Quem eles visitaram? Eu, a minha pessoa. Então, os amigos me visitaram. Visitar é transitivo direto, então o me vai ser objeto direto. Entregar, nesse caso, pede um objeto direto e indireto. Eu já tenho o objeto direto, que é a carta, então o me só pode ser objeto indireto, ok? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de complementos verbais. Obrigada, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios, porque eu vou mandar os exercícios sobre esse conteúdo para vocês. E até a próxima aula. Tchau, pessoal!